Olá, queridos e queridas IPAcasters! Eu sou a Júlia, aluna do terceiro ano de História da Unesp de Franca. Sejam muito bem-vindos ao IPAcast, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisa Intelectuais e Política nas Américas. Toda semana chegamos a vocês com divulgação científica em conteúdos comentados sobre a produção das principais revistas acadêmicas de História da América, diretamente para seus streams preferidos. Nessa semana eu vou falar sobre o combate das feministas ao cânone literário e cinematográfico. Para isso, utilizarei como base o artigo Estratégias Históricas, Teorias Feministas, a História da Literatura e a História do Cinema nos anos 1970, de Pedro Henrique Trindade Khalil Awad, publicado na revista Pagu em maio de 2018. Mas vocês devem estar se perguntando, o que é esse tal de cânone? Cânone é um conceito derivado do grego e significa conjunto de regras ou padrão a ser seguido para determinado assunto. Portanto, o que se propôs na década de 1970 foi questionar o porquê da literatura e dos filmes serem construídos a partir de certos modelos que sempre excluíam as mulheres. Neste artigo, o autor se debruça sobre as teorias feministas norte-americanas naquilo que é chamado de a segunda onda feminista, época fundamental para questionamento sobre como foi construído o cânone literário. Elas se diferenciaram da primeira onda por, além de afirmar que foram excluídas da construção histórica, ressaltarem que mesmo aquelas que foram incluídas nesses processos foram excluídas da história oficial. Dentro do espírito de sua época, elas também avançaram suas análises para a problematização do cânone cinematográfico, representando suas insatisfações por meio de diversas modalidades artísticas. Vocês querem saber como as feministas iniciaram as problematizações sobre os padrões literários e cinematográficos? Fiquem comigo até o final que eu vou contar tudo para vocês. Para iniciar a discussão, temos a obra The Dinner Party, de 1979, idealizada por Judy Chicago e que ilustra muito bem a tentativa das feministas da década de 1970 em romper, nas palavras da própria Judy, com o contínuo ciclo de omissão em que mulheres foram colocadas para fora do registro histórico. A exposição de arte elaborada por ela coloca 39 mulheres no centro de uma mesa, na tentativa de recontar a história da humanidade e das mulheres em particular, chamando a atenção para essas mulheres que seriam constantemente esquecidas. Dentre essas personagens nós temos Esther, Judith, Trotula, Christine de Pizan e Virginia Woolf. Ou seja, seria o caso de exaltar aquelas que sem dúvida foram importantes para a construção da história dos homens e das mulheres. Então o que se propõe é analisar e questionar a exclusão das mulheres da literatura e do cinema das principais abordagens históricas. Como bem afirmou o autor do texto, muda-se o presente quando se muda o passado e vice-versa, porque é a partir dessa recontagem do passado, abordando as mulheres, que nós conseguimos entender o lugar que elas ocupavam e conseguimos preencher essa lacuna, incluindo-as nessa nova forma de se contar a história. Percebe-se assim que o feminismo depende da história, com H maiúsculo, uma vez que para se questionar o lugar da mulher na literatura e nas artes no geral, é necessário realizar esse resgate histórico para se repensar e entender como foram construídas tais histórias. Uma das principais intelectuais a refletir sobre como se construiu a história literária foi Annette Colledini, feminista e ativista nova-iorquina que faleceu no ano passado. Seus escritos eles examinaram alguns aspectos do feminismo após os anos 1960 e os problemas enfrentados por mulheres e minorias na academia americana. É importante destacar que ela não pretendia, de forma alguma, colocar fim ao cânone, mas sim desenvolver nos indivíduos o hábito de se questionar e perguntar o porquê que existem certas obras que são representadas como principais. Ela afirma também que o problema não são as obras, mas a canonização delas, ou seja, essa importância muito grande centrada em certas produções, porque isso crava na sociedade uma interpretação masculinizada da história. Agora a crítica cinematográfica fica sob responsabilidade da autora norte-americana Bell Ruby Rich, que é a crítica de filmes independentes, latino-americanos, feministas e queer. Ela é conhecida por cunhar o termo novo cinema queer. Bom, sobre a teoria queer, eu acho necessário gravar um outro podcast. Ruby, em seu livro Chick Flick, expõe as primeiras aparições do feminismo no cinema, mais precisamente na década de 1972. É neste momento que surgem os festivais de cinema, nos quais marcam os diálogos feministas no cinema, que acabaram promovendo a visibilidade das diretoras mulheres. Os primeiros grandes festivais eles aconteceram em Nova York e em Montreal, nos anos de 1972 e 1973.
É importante destacar que primeiro vieram os filmes produzidos pelas mulheres, visto que elas necessitavam de um espaço para lançarem seus objetos. Ou seja, primeiro vieram uma questão quantitativa, ou seja, um maior número de mulheres no espaço cinematográfico, para depois surgir a temática feminista. Dessa maneira surgiram duas direções do cinema. A primeira que considera apenas os filmes produzidos pelas mulheres e a segunda que visa a produção de filmes dialogando diretamente com as ideologias e outras críticas feministas. A revista Câmara Obscura ela foi a primeira a utilizar essas formas de se divulgar o feminismo e repensar tanto o cinema quanto a literatura. Apesar de reivindicações que acontecem desde essa época, ou seja, quase mais de 50 anos, os espaços na indústria cultural, principalmente nas áreas de produção e de chefia, eles ainda são majoritariamente masculinos, o que causa diversas problemáticas dentro e fora das telas, como a sexualização de personagens, reprodução de estereótipos, falta de representatividade e coisas além, como a desigualdade salarial entre atrizes e atores do mesmo escalão, como por exemplo a Robin Wright, que fez a Claire Underwood em House of Cards. Ela exigiu o mesmo salário que o Kevin Spacey, além de outras coisas como o assédio e a violência sexual dentro e fora das câmeras, como por exemplo o caso de estupro da Maria Schneider no filme O Último Tango em Paris. Em 2017 surge o movimento Me Too, em que colocou à tona os assédios sexuais que as atrizes hollywoodianas já sofreram. Portanto, o que as feministas norte-americanas da década de 1970 propuseram foi uma reinterpretação das histórias literárias e cinematográficas, para que se questionasse e refletisse sobre como a literatura e o cinema são elaborados. As autoras desse momento foram cruciais para abrir o caminho à teoria feminista e introduzir no mercado uma indústria artística feita por mulheres e que aborda a temática do feminismo. E por hoje era isso. Se vocês gostaram do conteúdo, não se esqueçam de compartilhar com seus colegas, de seguir, comentar nas suas redes. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Spotify. Lembrando que somos um grupo de pesquisas da Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Franca. É a universidade pública, contribuindo para levar conhecimento científico e informações com qualidade e de maneira gratuita. E não se esqueçam que o primeiro passo para desconstruir certos padrões é questioná-los. Um grande abraço e até semana que vem com mais um IPAcast.